Pode se assentar. Seja bem-vindo. Você que está nos assistindo também em casa, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Amém? Quantos estão felizes essa noite? Amém. Nós já tivemos um culto pela manhã e Deus falou bastante conosco. E eu também quero, nessa noite, trazer uma porção da palavra para a tua vida, para você que está aqui, para você que está em casa. E aí no teu lugar eu te convido, antes de começarmos, te convido a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer por essa noite, pedir sobre nós a tua porção, a tua graça, que o Senhor fale conosco, ó Pai. Para isso eu te peço que o Senhor tire de nós todo o cansaço, toda a preocupação, toda a ansiedade, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações esta noite, Pai. Nós te pedimos esta bênção sobre nós esta noite, para que saiamos daqui verdadeiramente transformados e moldados pela Tua palavra, Senhor. Usa as nossas vidas para sermos vasos, para sermos cheios da Tua palavra nessa noite, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você vai usar o seu celular como para a Bíblia, te convido a colocar no modo silencioso, para que só Deus fale com você agora. Amém? Claro que no modo silencioso não vai impedir de você ver mensagens e ouvir alguma coisa, ou ver alguma coisa, mas não atrapalha ninguém, né? Que é muito importante. Só reforçando, você que está sempre aqui, há um grupo específico que vem só no culto da noite. Eu quero só reforçar que no culto de Natal, dia 24, nós só teremos culto pela manhã, tá bom? Não teremos no domingo à noite, não teremos culto. Vai ter um musical de Natal, vai ser um tempo muito especial aqui. Crianças, vai ser dança, né, Patrícia? Vai ser um negócio muito lindo. Vai ser um negócio lindo, não, vai ser um culto muito lindo. E você é nosso convidado. Então você que vem à noite, você que nos assiste à noite, venha pela manhã, tá bom? Para que você possa ter a sua ceia de Natal à tarde, à noite, tranquila com a tua família, e nós possamos ter esse tempo de comunhão com a família, tá bom? E no dia 31 é o contrário, né? Não vai haver de manhã e vai haver à noite, tá bom? Então aí a gente avisa a turma da manhã no próximo domingo também. Esse sermão que eu vou trazer para vocês hoje nasceu num momento muito interessante na minha vida. Apareceu aqui na igreja um rapaz contando uma história mirabolante, assim, uma história impressionante. E ele pedia dinheiro para ir para o Rio de Janeiro com a sua família. Eu não vou contar a história, porque que ele caiu aqui em São Paulo, é uma longa história, não tem porquê. E eu falei, ok, me dá o telefone de alguém da tua família lá do Rio, que eu quero saber se tem alguém lá mesmo. E liguei, realmente, falei com a mãe dele. E aí eu desliguei, e ele estava aqui no salão, estava esperando aqui. E aí eu fiquei pensando lá na minha sala, o que eu faço com esse rapaz, né? Eu vou lá, vou levar ele para o Rio de Janeiro. E aí peguei um dinheiro aqui no caixa da igreja, peguei ele, coloquei no meu carro e fui lá para a rodoviária do Tietê. Comprei uma passagem e só que a passagem tinha que esperar 1 hora ainda para o ônibus sair. E eu falei, bom, vamos sentar e esperar. Comprei um negócio para ele comer, comemos ali um café, alguma coisa, e sentamos ali. E ali, ele estava cansado, deu uma dormida, e eu fiquei olhando aquela multidão. Não sei quantos já tiveram ali no Tietê, na rodoviária do Tietê. É uma multidão aquele negócio. É gente chegando, é gente saindo, é caixa, é mala, é pacote, é saco de coisa, e gente na cabeça, gente com saco na cabeça, gente com mala carregando, criança. É um negócio, carregador de mala, é um negócio doido aquele rodoviário de Tietê. Eu fiquei impressionado porque fazia muito tempo que eu não ia para lá. E sentado ali, observando, esperando a hora chegar, porque eu ia colocar ele dentro do ônibus. Eu comprei a passagem. Não demos dinheiro, nós não damos dinheiro para ninguém, a não ser que Deus toque mesmo no nosso coração. E
eu falei, eu vou colocar você dentro do ônibus. Não, tá bom, pastor. E eu falei, vou avisar sua família, a hora que você estiver saindo daqui para te esperar. Bom, enfim. E eu fiquei esperando ele dormindo ali no banco, meio babando, meio dormindo. E aí eu fiquei vendo aquela multidão passando para lá, para cá, gente falando, gente rindo, gente chegando. E eu falei, meu Deus do céu, quanta gente chega em São Paulo, quanta gente sai de São Paulo. E aí o Espírito Santo me falou assim, a minha igreja hoje é uma grande rodoviária, onde não para ninguém. Eu falei, como assim, Senhor, né? E eu peguei meu celular e coloquei ali no modo para poder digitar alguma coisa e comecei a escrever aquilo que o Senhor estava me falando, e o Espírito Santo me falava assim, a igreja do Senhor Jesus precisa fechar as portas dos fundos. Se perde muita gente na igreja. As pessoas entram e saem, e às vezes saem e nós não as percebemos. E, enfim, eu fiquei tão empolgado ali escrevendo o que estava ao meu coração, que quase perdi o ônibus do rapaz, né? Descemos correndo lá para as plataformas e enfiei ele no ônibus, e assim ele foi para o Rio. Mas quando eu cheguei aqui na igreja depois, eu continuei a processar esse sermão. E aí o Senhor me deu o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Por favor, veja aí comigo, acompanhe comigo. O Senhor Jesus falando na sua oração, uma oração de Jesus ao Pai. Ele ora ao Pai pelos seus discípulos, e ele diz assim, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. E eu fiquei pensando, e aí eu entendi porque o Espírito Santo me falou que a igreja é uma grande rodoviária. Porque a palavra do Senhor, ela, quando a pessoa recebe essa palavra, e ela então entra na igreja, e ela começa a frequentar, ela começa a se alimentar dessa palavra, ela vê que essa palavra é confrontativa. Essa palavra, ela põe ordem. Essa palavra, ela não aceita alguns princípios, alguns meios, algumas circunstâncias em que estamos vivendo. Por isso, o mundo diz, aqui a passagem, Jesus falando, por isso que o mundo os odiou. Por isso que o mundo às vezes não aceita aquilo que você faz, aquilo que você prega, aquilo que você é no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. O mundo os odiou. Por quê? Porque você tem a sua palavra. Jesus disse, eu dei-lhes a sua palavra, eu dei-lhes a tua palavra, Senhor, e o mundo os odiou. Então, meu querido, eu já quero começar dizendo, e teologicamente não é correto falar assim dentro do início, na introdução do sermão, mas eu quero te dizer, você não será amado em algumas áreas que você deseja. Você não será bem-vindo. Essa aqui é a realidade. Porque se você for um cristão de verdade, se você é um cristão de verdade, uma cristã de verdade, um servo de Deus, uma serva de Deus, você terá problemas, você não será muito bem-vindo. Alguns vão torcer nariz para você, vão te odiar. Uma vez que conhecemos a palavra de Deus, o mundo já não nos suportará. Não somos nós que temos que suportar o mundo, é o mundo que não nos suportará mais. Ele não aguentará. Se há a verdade, se há a palavra, se há o reino de Deus na sua vida, o mundo não te suportará, as pessoas não te suportarão. Por isso vem Jesus e fala para os seus discípulos, olha, a seara está madura, pronta. O povo está querendo Jesus, mas um Jesus que é do jeito deles, um Jesus que se encaixe à sua forma de viver nesse mundo. As pessoas hoje querem um evangelho que se encaixe ao seu modo de vida, ao seu modo de curtir, ao seu modo de manter a sua vida no pecado, a sua vida nos vícios. Por isso, no fundo,
As pessoas querem um verdadeiro cristianismo, mas para isso elas precisam ser transformadas, e essa transformação nasce em nós. Por isso, o povo está querendo esse verdadeiro cristianismo, e temos que fazer com que essas pessoas que chegam na igreja e são confrontadas por esta palavra, como um dia você foi, como um dia o Senhor te tocou e você recebeu o Senhor, nós temos que integrar essas pessoas, fazer essas pessoas se sentirem amadas, se sentirem a comunhão que um dia alcançou a sua vida. Gandhi disse certa vez: eu quero o verdadeiro cristianismo, não o cristianismo dos crentes. Porque o que ele quis dizer? Ele quis dizer que aquele cristianismo que estavam vivendo não era verdadeiro, como Jesus ensinava. E ovelha sadia, presta atenção nisso, ovelha sadia gera, ou cria, ou sempre vai gerar ovelhas sadias. Se você é sadio, você vai gerar pessoas sadias. O vertical gera o horizontal. A sua relação com Deus, a sua relação com o Pai, a sua relação com o Espírito Santo gerará um horizontal, uma adoração a Deus diferente, uma adoração verdadeira. Por isso, nós entendemos que toda ovelha, a ovelha que ganhou, ela tem que cuidar, alimentar e integrar. É importante quando você convidar alguém para vir à igreja, você não simplesmente chegar e pronto, está na igreja, aí se vira aí, aprende as coisas, cuida aí, se vira, agora você já está em casa, o que eu tinha que fazer eu já fiz, já te dei, eu trouxe aqui na igreja, agora o problema é do pastor, o problema é não, a ovelha que ganhou, ela deve cuidar, alimentar e integrar. O que é integrar? Integrar é fazer a pessoa se sentir um peixe dentro do aquário. Você já foi em algum lugar e você se sentiu totalmente deslocado? Eu já, e o apóstolo falava pela manhã, de que muitas vezes as pessoas reclamam, eu fui lá na igreja, mas eu entrei e ninguém falou comigo. Não foi aqui, tá, gente? Em outro lugar. Eu fui lá na igreja, ninguém me cumprimentou, ninguém falou comigo, ninguém olhou na minha cara, ninguém sorriu para mim. Mas e você? O que você fez? Qual foi a sua parte? Não é? E por isso nessa noite eu quero compartilhar com vocês, vocês estão comigo, amém? Quero compartilhar 2 personagens que tem muito a ver com esse cuidado que nós precisamos hoje, nos dias de hoje, para integrar as pessoas e fazer com que a koinonia, que a comunhão, ela aconteça quando essas pessoas entram na igreja, quando as pessoas chegam na igreja, elas precisam ser cuidadas. Atos capítulo 4, verso 30 e 36, aqui vemos a história do começo da igreja primitiva, a igreja do começo, e conta a história de um homem, se fala não muito, tem muita pouca informação sobre este homem. O texto diz assim, ou o versículo diz assim, melhor dizendo: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Muito provavelmente esse homem José, que era um nome muito comum naquela época, José morava nessa região de Chipre, era uma região de classe alta, uma região de pessoas de grana, o Morumbi nos dias de hoje. Tem alguém que mora no Morumbi aqui? Então. Vai morar. Alguns aceitaram isso mesmo, quem disse amém. Apesar que não está muito bom morar lá não, viu? Olha, bom, mas vamos para a palavra de Deus, é melhor. Esse homem, ele larga tudo, ele vende tudo para
seguir ao Senhor, para se tornar um discípulo de Jesus. Ele vende tudo, entrega aos pés dos apóstolos, e de repente os apóstolos dão um outro nome para ele, porque tinha outros Josés ali, e ele então lhe dá o nome de Barnabé, porque viam uma característica nesse homem de encorajador. Bom, era levita, porque ele era da tribo de Levi, e há um ledo engano aí de quem diz que levita é quem toca. Levita é quem serve a casa do Senhor. Levita pode ser o diácono, pode ser a professora da classe infantil, pode ser alguém que cuida da igreja, o zelador, é alguém que cuida do templo. Levita nunca foi músico. Esse homem, ele era responsável pelo serviço do templo, ele era um levita. Provavelmente sim, um adorador, como todos nós somos, amém? Todos nós somos adoradores, então todos nós somos levitas. Por isso, ele então encontra, e aí eu quero contar o segundo personagem. O primeiro personagem, Barnabé. O segundo personagem, então, eu quero contar para vocês sobre Saulo. Saulo é um judeu cético, um judeu praticante, foi formado por um dos melhores mestres, ou o melhor rabi de Israel, chamado Gamaliel, um homem extremamente conhecedor das leis, extremamente conhecedor dos princípios judaicos e perseguidor. Ele era contratado por Roma para perseguir, prender e tirar tudo dos judeus cristãos, dos judeus que haviam se convertido. Ele era um perseguidor assíduo dos judeus cristãos, principalmente. Ele não era muito assíduo, muito querido em Israel, porque também cobrava alguns impostos por Roma, e não era muito amado. Bom, vocês já devem conhecer essa história. Ele está indo para uma cidade, no caminho de Emaús, e então diz a história que ele fica cego. Bom, a Bíblia não diz que ele cai de um cavalo, hein? Ele fica cego. Já vi até uma música, pastores pregando que ele cai do cavalo. A Bíblia não diz que ele cai do cavalo, diz que ele cai no chão. Então não diz que cai de um cavalo. Então ele cai no chão, fica cego, tem uma visão de Deus. Ele fica cego mesmo, é levado pelos seus auxiliares para uma casa, para um lugar. Mas para desmistificar, quero voltar lá na história do cavalo. Muito provavelmente ele tinha cavalo, para não criar problemas. Aí eu vi gente, talvez ele tinha cavalo porque ele era um oficial, alguém importante. Então fica assim, tá bom? Para não polemizar, né, pastor? Para os teólogos de plantão aí não me pegarem depois. Né? Tudo bem. Então, ele é levado à casa de uma pessoa e Deus manda um profeta a casa para orar por ele, para que ele seja curado e lhe caiam as escamas e ele fosse batizado no Espírito Santo. Tudo isso acontece, você conhece essa história, mas ele então, depois dessa conversão, o que acontece com Saulo, que agora já não chama mais Saulo, e sim Paulo. E Deus muda o nome para mudar a identidade, para que ele pudesse ser conhecido diferente. Você era Saulo, que perseguia os cristãos, mas agora você vai ser Paulo, o que vai ajuntar as multidões e principalmente os cristãos. E ele então tenta ser integrado, ele tenta se integrar, ele tenta se juntar com os discípulos de Jesus, mas lembram-se, ele não era aceito, ele era um cara ruim, ele era um cara perseguidor. Ele não era aceito por nenhum judeu cristão. E ele então tenta, agora eu sou convertido, eu falo em línguas, eu tive um encontro com o Senhor no caminho de Emaús, eu caí do cavalo. Então, ele tenta se integrar. E aí lá no capítulo 9, por favor, no capítulo 9, verso 26 de Atos, estão comigo, amém? Atos 9, 26, quando chegou em Jerusalém, Paulo tentou reunir-se aos discípulos,
mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo de Jesus. Olha, já teve alguém, põe teu coração aqui em mim, já teve alguém que você conheceu, que tinha uma vida zoada, podre, de pecado, e essa pessoa se converteu, e depois chegou na igreja, e você, não acredito. Principalmente esses atores e músicos que estão dizendo por aí que se converteram, e você fala, será? Eu não acredito. Já passou essa dúvida no seu coração por alguém? Sim ou não? Comigo já. Por conhecer a história de algumas pessoas, eu falo, não é possível. Essa pessoa não é possível que ela tenha realmente se convertido, realmente aceita o Senhor Jesus na sua vida. E foi exatamente o que aconteceu com os demais discípulos de Jesus, quando viram Paulo chegando com a Bíblia na mão para entrar na igreja. Não tinha Bíblia naquela época, mas ele estava entrando, querendo se integrar, se relacionar, e aí todos ficaram com medo. E aí, como todo bebê espiritual faz sujeira, né? Todo bebê, toda criança espiritual faz lambança, apronta, faz cocô na roupa, faz xixi na roupa. Por isso que bebê precisa usar fraldas, porque não tem controle. Saulo também foi desconfiado por todos os discípulos. Não acreditavam nele, não acreditavam que ele havia realmente transformado, porque ele começou, como ele conhecia muito as leis, como ele conhecia muito os mandamentos, ele começou a querer se impor, porque é um bebê espiritual, não sabia o seu lugar ainda, que havia gente ali já há anos, e ele chegando, achando que é o máximo, porque quem foi o mestre dele foi Gamaliel, um cara que era fera na palavra, nos ensinamentos. E aí Barnabé, no verso 27 desse capítulo 9, Barnabé olha para ele e fala, vem aqui. Barnabé falou, vou te levar para os apóstolos. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor e que lhe falara com ele, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ele já tinha feito aquilo, ele chega no meio do pátio, onde está todo mundo ali, ele fala, pega um caixote, sobe, tipo lá na Praça da Sé, ao meio-dia, ele pega um caixotinho, sobe, eis que o Senhor, aí começa a falar. E aí todo mundo, quem é esse cara aí, que ele está pensando que é? Peraí, aí ele começa, ele prega o evangelho, não está nem aí. Porque o novo convertido, ele é assim, lembra semana passada que você estava aqui à noite, você lembra que eu falei sobre o primeiro amor? Paulo estava no primeiro amor, ele estava querendo falar, ele estava querendo evangelizar, ele estava querendo ganhar vidas para Cristo, assim como ele foi transformado, ele queria que outros fossem transformados. E Barnabé conta aos discípulos, aos apóstolos, ele fala, olha, esse cara mudou, gente, esse cara realmente se converteu, ele mudou mesmo. E os apóstolos ficam meio assim, ninguém acreditava que Saulo havia se transformado em Paulo, e que realmente havia sido transformado. E eu quero abrir um parênteses e dizer para você que está aqui em Cristo Santo, você que está nos ouvindo, devemos acreditar sempre naqueles que são desacreditados. Ouviram? Devemos sempre acreditar naqueles que são desacreditados pela sociedade, pela família e pela igreja também. Porque infelizmente, muitos da igreja sentam na sua cadeira de juiz e julgam. E julgam a condição da pessoa. Aí, no verso 28, por favor, Atos 28. Aí, assim Saulo ficou com eles, com os apóstolos. Andava em liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor Jesus. Bom, ele já se sentiu bom. Agora, olha só, ele estava andando com os apóstolos.
agora fechou para ele, não é? Ele já estava se sentindo, ele já se sentia o máximo, já tinha um ego por ser o quem ele era. Agora andando com os apóstolos, que foi apresentado por Barnabé, ele então se sentia, eu tenho acesso a qualquer lugar, eu vou, eu falo, eu sou e aconteço. E no verso 29, olha o que aconteceu. Verso 29, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Ele começou a criar uma confusão no meio dos judeus. Ele começou a criar uma divisão, começou a criar problemas, e em vez de trazer comunhão, de trazer unidade, ele começou a trazer divisão, começou a trazer briga, a trazer contenda, porque ele se achava o máximo, ele se achava melhor. Ele começou a causar problemas para os apóstolos. Verso 30, olha o que os apóstolos fazem. Os apóstolos, sabendo disso, levaram para Cesareia, e o enviaram para a cidade de Tarso. Sabe o que aconteceu? Chegaram assim para ele e falaram assim: você é Saulo de Tarso, né? Porque esse era o Tarso não era o sobrenome. Geralmente as pessoas davam um nome para identificar da onde a pessoa tinha vindo ou nascido. E ele era Saulo de Tarso, porque ele nasceu numa cidade chamada Tarso. E então disseram assim: você é Saulo, que nasceu em Tarso, né? Foi o seguinte, vai lá para a tua terra, vai pregar o evangelho lá. E ele então pagaram uma passagem só de ida para ele. Ó, o ticket aqui tá pago, que nem eu fiz com o rapaz do Rio de Janeiro. Você vai, meu filho, vai lá para tua família, vai lá para tua família, vai lá para tua casa, vai lá e evangeliza lá. Tarso era uma cidade pequena. Bom, vamos esquecer um pouco Tarso. Vocês estão comigo? Vamos esquecer um pouquinho Saulo. Verso 31 de Atos 9. Deixa sempre na tela, Lucas, não precisa tirar não. Põe na tela. Atos, capítulo 9, versículo 31. Calma que chega, irmãos. Está vindo de Tarso, é assim, uma cidade um pouquinho longe. Bom, vai lendo aí comigo, acompanha aí na sua Bíblia. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se dedicava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém? A igreja, ela começou a crescer, e Saulo estava lá em Tarso já havia chegado o navio lá, ele estava lá, a igreja estava crescendo, a igreja estava unida, não precisavam de Saulo, afinal de contas, ele era um problema para a igreja, ele trazia confusão no meio da igreja, ele estava trazendo problema para os apóstolos, problema para os discípulos. Paulo era um problema, e foi a melhor coisa que os apóstolos fizeram, foram mandá-lo para outra cidade, mandaram para outra igreja. Uma vez chegou um rapaz aqui, que veio de uma igreja lá do outro lado da ponte, daqui do Piquiri, e chegou para mim e falou assim: pastor, eu causei um problema lá na igreja, porque eu tive um problema sério lá na igreja, e o pastor falou assim: você mora em Taipas, né? Falou bem assim: eu moro em Taipas. Então, daqui, da igreja aqui até Taipas tem um monte de igreja, vai indo ver se você encontra uma boa para você. Ele veio parar aqui. Enfim, mas tudo bem, só a graça. A igreja estava crescendo, e então, lá em Antioquia, uma cidade em Antioquia, a igreja estava dispersa, passando por um problema, por causa do apedrejamento e morte de Estevão. Então, não sei se você conhece a história. Mataram Estevão, ele era o que liderava a igreja de Antioquia,
ele foi morto a pedradas, uma morte terrível aparentemente, mas em Atos capítulo 11, verso 19, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Eles começaram nessas 3 cidades, Fenícia, Chipre e Antioquia, começaram a se dividir. Então, o que os apóstolos fizeram? Pegaram Barnabé, que era de Antioquia, da cidade de Antioquia, conhecia todo mundo ali na cidade, falaram assim: Barnabé, você vai para lá. Você vai para lá porque você é de Antioquia, você é de Chipre, e você vai conseguir, você conhece algumas pessoas, fortalece a igreja. Então, no verso 22, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre. Claro, ele era encorajador, lembram-se que eu falei no começo? E este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé, então, consegue unir a igreja que havia sido dispersa pela morte de Estevão. Eu estou totalmente histórico hoje, né? Vocês estão percebendo? Mas tudo bem, né? Estão comigo, amém? Ele então consegue unir a igreja, consegue trazer unidade, porque ele tinha essa graça, ele era pastor, né? Barnabé era pastor, ele tinha essa condição de trazer essa graça de unidade e trazer o Espírito Santo. Ele então viu a graça de Deus, e não sabemos, a Bíblia não diz quanto tempo Barnabé ficou em Antioquia, juntando e animando os irmãos que ali permaneceram firmes. Mas, no verso 25, diz assim, no verso seguinte: então, o que está escrito aí, irmãos? Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Que tremendo esse cara. Ninguém pediu para ele ir atrás de Saulo, pelo contrário, você fique lá em Antioquia, você tem que unir a igreja. Mas, muito provavelmente, ele fez um trabalho excelente ali na igreja de Antioquia, uniu a igreja, trouxe coinonia, trouxe comunhão, e ele lembrou: eu vou atrás de Saulo. Saulo foi o cara que eu apresentei para os apóstolos, foi o cara que eu levei para a igreja. De Antioquia até Tarso, são 264 quilômetros. Eu tinha um mapa, eu devia ter trazido, eu esqueci para mostrar para vocês. Ele então, é o outro extremo, ele pega um navio e vai atrás de Saulo. Acreditar nas pessoas é um dom. Acreditar na transformação das pessoas é um dom. E Barnabé tinha esse dom, de acreditar que Deus fez. Ele então vai até Tarso, ele chega em Tarso, a Bíblia não conta, essa história é minha, imagina comigo agora, amém? Ele chega em Tarso, é uma cidade litorânea, ele chega em Tarso, ele chega no porto, e ele então começa a perguntar: vocês conhecem uma família que faz tendas? Porque a família de Saulo fabricava tendas. É chuva, irmão, é chuva de bênção hoje. Eu vejo alguém assim olhando, é chuva, não é nada não. Aí começou a perguntar: você conhece, vai de porta em porta, olha, eu acho que tem uma pessoa ali na rua tal, na rua direita, número tal, acho que é lá. E ele vai de porta, eu fico imaginando que Saulo foi de casa em casa procurando, ele vai de casa em casa procurando aonde morava Saulo. E geralmente
as fábricas de rede e de tendas eram nos fundos da casa, nos quintais, nos fundos. Ele bate na porta, isso é imaginação minha, tá? Isso não está na Bíblia, é imaginação minha, porque eu quando leio a Bíblia eu imagino as coisas. Então ele bate na porta e Saulo está lá fazendo tendas, lá atrás no fundo da sua casa, talvez desanimado, talvez triste, talvez desesperançoso, porque tudo aquilo que ele havia experimentado no caminho de Emaús, a cura, a sua libertação, tudo aquilo que ele havia acreditado que Deus havia feito nele, talvez havia se perdido, talvez foi um engano, talvez ele deveria voltar lá em Roma e se arrepender, porque Roma não iria mais aceitá-lo, porque ele havia renegado, desertado, a sua função, ele tinha aberto mão da sua profissão de cobrador, e ele então, talvez triste, meio depressivo, nossa, como eu sou exagerado, né? Mas eu tenho que pintar assim, né? Ele entra, ele está lá fazendo tendas, voltou para sua casa, para sua família, e aí alguém bate na porta, sua mãe vai lá atender, e Barnabé pergunta: escuta, senhora, aqui que mora Saulo? E ele lá do fundo ouve, fala: será que é a voz de Barnabé mesmo? Estão comigo, amém? Será que é Barnabé mesmo? E ele vai ao encontro, e ali eles conversam, e no verso 26, olha o que acontece. Quando Barnabé encontrou Saulo, levou-o para Antioquia, e assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que Barnabé fez? Falou: vem comigo, você vai embora comigo, você vai para onde eu estou, você vai cuidar de pessoas como eu vou cuidar de você. Durante 1 ano inteiro, Barnabé discipula Saulo, ensina Saulo a ser Paulo, ensina Saulo a ter uma identidade. Barnabé cuida de Paulo, integra Paulo à igreja. E hoje eu te pergunto, irmãos, o que seria de nós hoje sem as cartas do apóstolo Paulo? Quero te desafiar hoje a ser um Barnabé, a acreditar naqueles que estão desacreditados, aqueles que fizeram lambança, aqueles que aprontaram no seu começo de ministério, porque isso é koinonia, isso é comunhão. Certamente você conhece alguém que se perdeu porque fez bobagem, que fez besteira, que falou demais, que falou dos apóstolos, que falou dos profetas, que falou do pastor, que falou da igreja, e que por isso ficou desacreditado, ficou queimado. Mas hoje, o Senhor quer te fortalecer, para que você seja um Barnabé, ou uma Barnabéia. Não sei se tem o feminino para Barnabé, mas fica assim. Para que você leve e acredite nos desacreditados. Não coloque essa responsabilidade nas costas do pastor. O pastor faz o que pode, mas nem sempre. Outro dia me perguntaram de um irmão querido, que sempre está ali na porta, o Jorginho: pastor, cadê o Jorginho? Eu falei: não sei, liga para ele, para mim, e vê o que está acontecendo. Posso, pastor? Claro, por favor, faça isso. Não precisava nem perguntar para mim, verdade? E chegasse: irmão, o que está acontecendo? E aí eu, curioso, como o irmão demorou para responder, eu liguei para ele. Falei: não, pastor, estou com uma obra grande, mas Natal e Ano Novo eu vou estar aí. Por isso, irmãos, nós precisamos nos importar. Às vezes passa desapercebido, mas você de repente sabe de alguém. Vá atrás. Acredite, porque a Bíblia não fala mais nada de Barnabé. Depois disso aí, não fala mais nada de Barnabé. Depois desse capítulo não fala mais nada.
Mas de Paulo, muito. Mas o que seria de Paulo sem o Barnabé? Ei, meu querido, talvez, alguns que estão aqui sentados, foram trazidos por alguém que acreditou, que não desistiu de você. E nessa noite é importante você entender que não há comunhão e não há koinonia se você não for atrás daquele que o Senhor está colocando agora na tua cabeça, lembrando agora. Porque é o Espírito Santo que está fazendo isso. E eu quero te desafiar nessa noite. É muito lindo cantarmos, eu preciso de você, você... Não é essa a música, né? Qual que é a música mesmo? Cadê o maestro? Eu sou um com você, né? Juntos podemos cantar. É isso. Andar, não é nem cantar, é andar. Mas cadê esse que não está aqui? Que você conhece? Que de repente eu não conheço, que está triste, que está afastado, que está desanimado, ou que estão nas ruas aí, que estão perdidos em algumas drogas, vai lá, o Fábio sempre me fala daqueles que estão na Cracolândia, a maioria é cristão, é ou não é? É ou não é, Fabinho? A maioria era cristão que se frustrou por alguma coisa e se meteu nas drogas. Quantos estão lá? E são homens de Deus, pessoas do louvor, pessoas que cantam, que tocam, que até pregaram um dia, estão lá desacreditados. Mas Deus envia os Barnabés. E nós precisamos ser esses homens, essas mulheres, que levem esse encorajamento aos perdidos, aos desacreditados, até mesmo pelos pastores, apóstolos e profetas. Por que não fiquemos em pé no nosso lugar, por favor? Aí no teu lugar, fecha teus olhos. Porque daqui a pouco nós vamos cantar juntos, podemos cantar, andar. Estou com cantar na cabeça. Mas nós precisamos ir além disso. Sair do saleiro, ser sal fora do saleiro, faz toda a diferença nos dias de hoje. E aí no teu lugar, fecha teus olhos, abaixa tua cabeça, por favor, só para você não se distrair com o movimento dos ministros. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela tua palavra nessa noite aos nossos corações. Que sejamos nessa noite homens e mulheres que se preocupem com o próximo, Senhor, que se preocupem com os desacreditados, que se preocupem com aqueles, Senhor, que foram afastados da tua casa, Senhor, que se perderam, Senhor, na igreja, que se perderam, Senhor, porque erraram, porque falharam, que se perderam, Senhor, porque falaram demais, ou porque fizeram algo errado, Senhor, que venha agora o teu perdão sobre nós, ó Pai, que não acolhemos, que não cuidamos, ó Pai. Traz em nosso coração agora a lembrança, Senhor, dessas pessoas que se afastaram de nós, que se afastaram da tua casa, Senhor, que se afastaram da tua palavra, Senhor, porque um dia se perderam, Pai. Faz de nós, homens e mulheres, Senhor, que se importem com o próximo, Senhor, que se importem, Senhor, com aqueles que estão desacreditados. Traz amor sobre as nossas vidas, Senhor, traz compaixão, traz graça, Senhor. E acima de tudo, Senhor, derrama sobre nós o discernimento, Senhor, para amar e não julgar, para amar, Senhor, e não culpar, e não trazer culpa, Senhor, na vida das pessoas. O Senhor nos chamou para amar, Senhor. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença, Senhor, sermos diferentes em tudo que fizermos. Para isso, Senhor, eu te peço nessa noite, capacita-nos a viver essa koinonia, a vivermos esta comunhão, Senhor, não só aqui dentro, mas com aqueles também, Senhor, que se perderam. Para a honra e glória do teu nome eu oro. Amém, Senhor. Amém. Você orou assim comigo? O Senhor falou com você, levanta a tua mão. Amém. Que bom, que bom. Vamos louvar ao Senhor então. Dá a mão para o teu irmão aí do teu lado, junta aí os corredores.
Vamos fazer algo grande aí. Junta os corredores, junta aí os lados. Isso. Não fica ninguém sentar a mão, não. Aí, isso, Rô, aí, ó. Isso mesmo. Junta aí. Amém. Glória a Deus. Junta as mãos. Isso, que lindo. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Aleluia, Senhor, muito obrigado. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem no amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Olha pro teu irmão e diga: juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, olha pro teu irmão e diga pra ele: o amor de Jesus nos uniu, declara de todo o teu de coração. mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está aqui neste lugar. Amém. Dá o teu maior aplauso ao Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Levanta a tua mão assim comigo. Que o amor de Deus o Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Um excelente final de domingo e uma semana cheia do amor do Senhor, cheia de conquistas e cheia do amor de Deus para buscar aqueles perdidos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos terminar louvando ao Senhor.
alegria é o teu amor. Hoje canto porque tu me libertou naquela cruz. Exaltarei, dia e noite adorarei, porque livre sou em ti. Tu és todo o meu viver. As cadeias se quebraram em teu nome, fez o mundo, livre sou, livre sou. Hoje sou livre, eu posso dançar. Hoje sou livre, por teu grande amor. Hoje sou livre, eu posso gritar que livre sou. Sou, minha alegria é o teu amor. Hoje canto porque tu me libertou naquela cruz. Exaltarei, dia e noite adorarei, porque livre sou em ti. Tu és todo o meu viver. As cadeias quebraram em teu nome, fez o mundo, livre sou, livre sou. Hoje sou livre, eu posso dançar. Hoje sou livre, com teu grande amor. Hoje sou livre, eu posso gritar que livre sou. Hoje sou livre, eu posso dançar. Hoje sou livre, por teu grande amor. Hoje sou livre, eu posso gritar que livre sou. Livre sou, livre sou, livre sou, livre sou, livre sou, livre sou, livre sou. As cadeias se quebraram em teu nome, fez o mundo, livre sou, livre sou. Hoje sou livre, eu posso dançar. Hoje sou livre, por teu grande amor. Hoje sou livre, eu posso gritar que livre sou. Hoje sou livre, eu posso dançar. Hoje sou livre, por teu grande amor. Hoje sou livre, eu posso gritar que livre sou. Aleluia! Vão na paz. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe.